paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para nossa edificação. Quero ler no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Amém? Como nós vemos aqui na palavra de Deus, aqui fala da grande tribulação. O que nós estamos vivendo nesses últimos tempos é o princípio das dores. Porque está escrito no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 8, diz assim: Mas todas essas coisas são princípio das dores. Ok? Quando Jesus fala a respeito dos sinais, ele fala sobre guerras, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Nós vemos que os escândalos que estão acontecendo, nós vemos a frieza espiritual, pessoa abandonando a Cristo, deixando Jesus por qualquer coisa, ok? Então tudo isso que está acontecendo, nós vemos pai matando filho, mãe abandonando seus filhos recém-nascidos, ok? Querendo a aprovação do aborto, outros querendo a liberação das drogas, ok? Outros querendo casamentos homossexual. Então tudo que está acontecendo é bíblico, ok? Que nos últimos tempos vai acontecer tudo isso. O amor de muitos esfriará, apostasia, muitos se apostatando da fé, abandonando a verdade e querendo caminhar no caminho da mentira, ok? Então tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Mas Jesus falou, é o princípio das dores. Nós vemos agora os tornados que estavam dando aí no Brasil, ok? No Brasil houve o tornado acontecendo. Também houve o período no ano 2019 a 2020, o período da pandemia. Então, isso acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus, ok? Mas analisando essa questão, quando nós vemos aqui Mateus capítulo 24, versículo 21, que diz: Nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então significa que o período da grande tribulação será o pior momento da raça humana, ok? O período da grande tribulação será o juízo de Deus sobre a terra. Nós vemos que será aberto 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E fala sobre a ira de Deus sobre a terra. Então, quando Jesus ele fala que nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia, então Jesus quis dizer que a grande tribulação será pior do que no tempo de Noé. No tempo de Noé, Deus se levanta Noé, o pregoeiro da justiça, para pregar para aquela geração que Deus ia fazer juízo sobre a terra. Ia mandar um grande dilúvio sobre a terra. Ok? E a Bíblia diz que quando chegou o tempo de Deus, Deus coloca Noé e sua família dentro da arca. Deus manda Noé fechar a porta e Deus selou por fora. E Deus agora abre a janela do céu e manda chuva, 40 dias e 40 noites sobre a terra. Então é juízo de Deus. Mas Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus continua falando: Nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então Jesus quer dizer que no período da grande tribulação será pior do que no tempo de Noé. Também nós vemos no período de Sodoma e Gomorra, onde o pecado estava grande, ok? O pecado crescendo cada vez mais, e o povo sem temor a Deus. E Deus tira Ló e a sua família, e Deus manda fogo e destrói aquela cidade, ok? Então o que acontece? Quando acontecem essas coisas, mas Jesus continua falando em Mateus capítulo 24, versículo 21. Nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Significa que no período da grande tribulação será pior do que a geração de Noé, que foi destruída com água, será pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra, porque Jesus está dizendo, nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Também nós vemos que já houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial,
ok? Mas a palavra de Deus continua dizendo: nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia, ok? Também nós já vemos a peste negra, já vemos também a coronavírus que parou o mundo, entendeu? Mas Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus continua falando: nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então significa que o período da grande tribulação será o pior momento da raça humana aqui na Terra. Nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Qual é a base bíblica que nós cremos que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação? Primeiro, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17: o mesmo Senhor descerá do céu com a laranja, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares, ok? Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, a Bíblia diz que quando Jesus vier, Mateus capítulo 25, 31, Jesus vem e vai separar bode de ovelha. E haverá uma separação, haverá um julgamento. E esse julgamento não é nos ares, é na terra. Então existe uma diferença. Arrebatamento, a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, é julgamento. Separação entre bode e ovelha será aqui na terra. Então existem dois momentos. Então nós cremos como pré-tribulacionista que a igreja não passará pela grande tribulação, é porque nós cremos no arrebatamento a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinha o vosso Senhor. A pergunta que se faz é: vigilância é para hoje ou é para amanhã? É para hoje. Então a igreja de Cristo está aguardando Jesus vir a qualquer momento. Porque o que nós cremos como pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares. Então, o arrebatamento é a qualquer momento. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, e diz assim: assim como ele é, nós o veremos. Somente a igreja vai ver Cristo no dia do arrebatamento. Agora, para aqueles que ficar, não vai ver Cristo, vai só saber da notícia. A igreja, Cristo levou. Para aqueles que ficar, ele vai passar pelo período da grande tribulação. Primeiro o anticristo vai aparecer. O anticristo ele vai dizer que é o Messias, vai enganar o povo de Israel. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para Israel e Israel não aceitou. Até hoje Israel espera o Messias. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, então aparece o anticristo e vai enganar o povo de Israel. Ele vai trazer uma falsa paz aqui nessa terra. Depois, no final da falsa paz, que nós sabemos que o anticristo vai quebrar aliança com Israel. E aí começa o período da grande tribulação. O período da grande tribulação para aqueles que ficaram no arrebatamento, porque vai pessoa que vai ficar. Nem todas as pessoas vão poder subir no arrebatamento. Para aqueles que ficar, ele só tem uma opção. Qual é essa opção? Ele confessar Cristo como Salvador, se arrepender de coração e permanecer na palavra de Deus e não negar a Cristo no período da grande tribulação. Porque no período da grande tribulação, o anticristo ele vai dar a ordem mundial. E essa ordem mundial vai ser obrigatório as pessoas negarem a Cristo. Ou aqueles que servem outros deuses vai ter que negar para aceitar o anticristo. Aquele que não aceitar o anticristo vai ser morto no período da grande tribulação. Então, para as pessoas, aqueles que ficar, ele não pode negar a Cristo. Ele aceita Cristo e tem que permanecer firme até a morte. Apocalipse capítulo 7, você vai ver, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala de uma grande multidão que vai morrer justamente no período da grande tribulação. Então essa multidão são aqueles que vão se converter no período da grande tribulação, porque nós cremos que haverá sim salvação no período da grande tribulação, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.